Olá, amigos corretores e corretoras de todo o Brasil, em especial do nosso Sincor São Paulo, nosso querido Sincor São Paulo. Eu sou Alex Dias, apresentador do nosso podcast, o Sim Pode Ouvir, e hoje venho aqui entrevistar uma pessoa muito especial. Mas antes de apresentá-la, eu queria dar um recado para você, corretor. Você, corretor jovem, inclusive, tá? De jovem para jovem. Nós estamos iniciando aqui no Sincor São Paulo a comissão de jovens corretores do nosso sindicato. É uma comissão aí pensada em você, corretor jovem, em eventos para a nossa idade, né, com temas relacionados à nossa idade, enfim. Então você, corretor jovem que está nos ouvindo, que está nos assistindo, deixa sua mensagem aí nos comentários, tá? Para que a gente possa adicionar você no grupo, para que a gente possa conhecer você, associar você que não é associado, enfim, para que você venha fazer parte aí não só da comissão, mas desses projetos jovens que nós vamos ter a partir de então. Dito isso, eu queria dizer que eu estou muito feliz em receber aqui uma convidada super especial, tá? A minha função aqui hoje é não atrapalhar, porque na verdade nós vamos ter uma aula com Meire Beraldo, consultora de desenvolvimento organizacional. Ela é coach, ela é mediadora, é um fenômeno bem indicada por outros amigos aí do mercado segurador, né? Então, Meire, que prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, tá? Eu já vou até antecipar o tema para os nossos corretores, porque é um tema que está em alta, que nós somos cobrados para que a gente fale mais sobre isso. E eu tenho certeza, assim, que vai ser uma baita oportunidade para o corretor que está ouvindo aproveitar esse conteúdo que nós vamos destrinchar aqui hoje. Vamos tentar. Muito obrigado. Dê as suas saudações aí aos nossos corretores. Então, quando eu sou apresentada assim, como o Alex fez, assim, tão efusivo, eu fico muito preocupada. A responsabilidade aumenta. Aumenta muito, porque a expectativa vai lá para cima, né? E aí, de repente, aí chega no fim e fala, mas não era isso tudo, né? Então, nós vamos fazer uma tentativa honesta, né? Honesta, Alex, sincera e afetiva. Afetiva, com com esse certeza. Tema que é um tema para mim muito caro também. Sim. Né? Ô Meire, e quando você diz que a responsabilidade vai lá para cima, não é só sua, não, é minha também, que nossa, que estou tendo aí a oportunidade, esse desafio de entrevistar você. Mas, como eu disse, eu estou aqui para não atrapalhar, tá? Meire, para a gente começar, para os nossos corretores, quem é a Meire Beraldo? A primeira coisa que eu vou falar é na tua fala, né? Inicial, fazendo essa chamada para os jovens, imediatamente eu fiquei pensando aqui, quem é jovem? Porque Verdade. na hora que você falou, me deu uma vontade de entrar. Falar, sou eu tô nesse time também. É para mim, né? Porque essa é, acho que uma das minhas principais características. Eu gosto muito de mudar. E gosto muito de fazer curso, de estudar, de pesquisar. Então, eu me sinto muito atualizada sempre. E por isso que, nesta fase de vida, eu, teoricamente, eu já deveria estar aposentada, afastada, né? Curtindo a vida, descansando. E tal, mas eu não consigo. Eu falo que eu vou trabalhar até o final, até onde eu puder. Isso é prazeroso demais. É demais. Eu falei, se eu parar de trabalhar, eu morro. Cada vez mais eu gosto desses processos de mentoria, e principalmente com jovens. Eu gosto de trabalhar com jovens, acho que é por aí legal, também que vem essa minha vontade, né, de estar sempre update e tal. Então, mas você perguntou quem eu sou. Eu sou consultora há 35 anos, mais ou menos, e como toda pessoa que toda não, mas a grande maioria que vai para a consultoria é assim meio
não tem opção. Você faz uma carreira Sim. executiva. Eu sou pedagoga de origem, depois mestrado em psicologia social e especializações em administração, assim, 500 cursos, né? Porque, como eu disse, eu gosto muito de estudar. E aí, num determinado momento, eu enveredei por uma linha, né, de estudo e de trabalho, e com uma tribo, como eu chamo, muito parecida comigo, né? E nós criamos uma associação chamada Ecossocial, que eu sou membro fundadora, que é uma associação de todos trabalhamos com os mesmos conceitos, da mesma forma não, cada um tem o seu jeito, mas os conceitos são os mesmos, é o nosso network e é também o nosso espaço de desenvolvimento. E desenvolvimento dos outros. Nós nos colocamos como uma consultoria, aliás, juridicamente, cada um tem a sua empresa própria, a associação congrega e certifica. Que legal. E cada um faz o seu trabalho, mas parte da nossa remuneração, né, do nosso faturamento, vai para o Ecossocial, para programas sociais que trabalham com os mesmos temas. Então, a formação de lideranças pelo Brasil inteiro que não teriam acesso. Então, coisas desse tipo, né? É super legal isso, é um diferencial aí social, né, que vocês estão prestando para a sociedade. Mas eu vi também que no seu currículo tem aí grandes executivos que foram formados um pouquinho, nem que seja um pouquinho, pela Meire, né? Exato. De grandes empresas, né? Exato. Desde que eu entrei para a consultoria, como eu disse assim, aquela coisa, você sai de uma carreira executiva, o que eu vou fazer da vida? Aí eu recebi um convite pelo pessoal da FIA, né? Lá da FIA da FEA, né? Da USP, do Instituto de Administração, para um projeto de consultoria. E depois de uma outra empresa e tal, eu comecei, como quase todo mundo, vendendo minhas horas de trabalho, até que eu me firmei, né, como consultora. Isso tem 35 anos. Só para voltar no início, Meire, a sua formação foi em que área? Pedagogia. Pedagogia, psicologia social e administração. Que legal. Assim foi uma sequência por aí. Você já tem de carreira mais do que eu tenho de idade, hein? Então, ó a responsabilidade. Certeza, ó a responsabilidade. Com certeza. Só está aumentando a minha responsabilidade aqui. Não, e aí tem uma coisa interessante, porque logo no começo, né, quando eu fiquei independente, aí como consultora com a minha empresa, né, eu fui parar na Porto Seguro. Foi uma circunstância também, tudo é meio circunstancial, né? Eu sempre brinco, nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso, daí caio eu na Porto Seguro, porque tinha ido para lá uma pessoa que eu conheci num outro trabalho. Como funcionária CLT ou como consultora? Consultora, perfeito. Consultora. Eu tinha feito uma consultoria, tinha um cliente já na época, e o diretor de RH saiu e assumiu a gerência de RH da Porto. E aí ele me chamou, a gente fazia um trabalho lá na empresa anterior dele, e aí eu cheguei na Porto com 4.000 funcionários. Nossa, uma baita de uma responsabilidade. Algumas empresas, né? As empresas eram assim, a Porto Companhia de Seguros, a Guaporé de veículos, a Repar de oficina, sabe? Era Consórcio, que foi uma das primeiras empresas autônomas. Todas do grupo. Tudo do grupo, mas pouquinho, pequenininho e muito agregado aí ao seguro de automóvel. E aí, um tempo depois, eu entrei num programa de desenvolvimento de liderança, e isso tem 32 anos. Então, que foi assim. Foi assim. Aí, assim, minha alma gêmea foi a Porto, sabe? Eu sempre digo isso. E estou lá até hoje, né, fazendo alguns trabalhos, menos, porque eu diminuí meu ritmo.
mas participei ativamente de todo o processo de desenvolvimento organizacional da Porto. E vi, né, e contribuí, pequenininho a minha contribuição, mas contribuí com o que a Porto é hoje, né, que eu considero uma história de grande sucesso. Uma das principais seguradoras do nosso mercado, referência. Exato, referência. Começou com a referência automóvel, né? Essa foi uma característica muito clara da Porto, de estar na hora certa, né? Com o produto certo e saiu na frente. Mas eu vejo a Porto como o grande exemplo, por isso que ela chegou até aqui, de um misto de inovação, porque sempre teve à frente, né? Sempre todas com produtos novos, mentalidade inovadora. Agregação de serviços, ao seguro. Então, desde Blacklight, lá no século retrasado, até toda a tecnologia de hoje, né? E muita disciplina. Muita disciplina. Muita. Exato. Porque a inovação não é essa coisa assim, eu tive uma luz, igual o desenho animado, né? A luzinha do professor Parvel. Isto é inovação. Não, é isto, é a intuição, que é algo que a Porto valoriza muito, e depois muito suor. E eu ia falar isso agora. Muito trabalho em cima. Tem construção também nisso, né? Porque não adianta inovação sem construção, né? Não. Ô Meire, mas só para que o corretor que está nos assistindo, ele possa entender com quem eu estou falando aqui, a Meire, ela foi uma das responsáveis aí pelos processos de sucessão, do projeto de sucessão para corretores dentro da Porto Seguro e para jovens corretores, né? É uma das mentoras aí nesse sentido. Então, por isso o convite, uma pessoa muito especial que tem muito conteúdo e vai agregar demais aqui ao nosso podcast. Perfeito. Mas eu queria, Meire, para a gente já iniciar esse bate-papo com relação ao nosso tema, pegar um gancho no que você falou. Porque nós estamos montando aqui no Syncor São Paulo, como eu disse no início do nosso podcast, uma comissão para jovens corretores, né? Para que a gente possa estar mais perto do corretor jovem, entender melhor quais são as suas necessidades, nós enquanto sindicato, para que a gente se comunique também de uma forma adequada para que esse corretor ele sinta, tenha o sentimento de pertencimento ao nosso sindicato, né? Enfim, nós estamos trabalhando mais ou menos nesse sentido. Perfeito. E aí, dentro dessa comissão, da reunião inaugural dessa comissão, uma coisa que você falou foi exatamente o que nós falamos lá. Quem é jovem? Porque nós estamos montando uma comissão para jovens corretores, né? Mas quem é jovem? É só o jovem de idade, é o jovem de pensamento, é o jovem entrante na profissão de seguros, né? Que às vezes veio de outro mercado. Qual que é a sua opinião sobre isso, Meire? Então, assim, eu acho que jovem é aquele que está sempre querendo mudar e crescer e aprender, né? E não interessa aí a idade cronológica. Eu vejo hoje muitas pessoas ditas jovens com idade cronológica lá de seus 28, 30 anos, mais velhos do que outros que estão lá nos seus 60. Perfeito. Porque não existe padrão, né? E eu não só concordo com você, como eu também conheço pessoas assim, né? Exato, porque existe, e aí eu vou entrar num conceito que talvez nos ajude a pautar a conversa, que é o seguinte, existe a cronologia. Sim. Agora, nós não podemos padronizar isso
e generalizar. Então, todos os jovens, que é o que se vê no mercado, são jovens, são ágeis, eles querem trabalhar por propósito, tudo isso que a gente vê do milênio, do X, Y, Z, coisas desse tipo. E todos os velhos são acomodados, resistentes e não querem mudar. Né? Então, a primeira coisa é isso, vamos tirar o preconceito, né? E ver o papel de cada um na sociedade e nas organizações, né? Individualmente. Né? Então, eu vejo muito essa discussão do etarismo hoje, e algumas empresas até fazendo um esforço de contratar pessoas mais velhas e tal, mas para fazer trabalho braçal. Porque não consegue, assim, é só para dizer que está né? Que está dentro, que está comprando a ideia, né? Politicamente correto, perfeito. Mas sem ter um posicionamento onde aquele mais velho vai efetivamente contribuir. Exatamente. Né? E vejo também, só concluindo, jovens alçados dentro da hierarquia a cargos que ele não tem ainda a condição de tocar. Perfeito. Por uma simples questão, não tem a experiência acumulada. Sim, perfeito. Então eu vejo empresas quase que quebrando, porque entregaram na mão de jovens que não estavam preparados para isso. E preparação, ao meu ver, não é acadêmica. Então, eu vejo muito em programas trainees, né? Hoje é muito comum. Então, ele já fez intercâmbio em tais países, ele fala não sei quantas línguas, ele é ótimo, né? Em TI, então, tudo bem, mas ele não tem experiência de vida. Que muitas vezes precisa ter para aquele determinado cargo que ele vai exercer. Exatamente. Né? Então, quando eu falo formação acadêmica, é importantíssima, mas é uma parte. É uma parte, é um quebra-cabeça, né? Então, nesse sentido, que é onde que contribui mais. Então, o mais velho com experiência, o mais novo com essas informações novas, o mundo, a agilidade, essa coisa toda. Com o dinamismo, né? Exato. E um completando o outro. Depois vou até perguntar para você as outras partes desse quebra-cabeça, viu, Meire? Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conflito de gerações, porque muitos corretores que estão nos assistindo, eles têm passado por isso no dia a dia nas suas respectivas corretoras, né? Seja com os colaboradores, o quadro de colaboradores, que muitas vezes não entendem a história da empresa, né, como que funciona o mercado, as particularidades que cada mercado tem, e aí os colaboradores, nesse sentido, eles acabam prejudicando a corretora, porque querem mudar algo que às vezes não faz sentido para aquele segmento, e também com relação aos seus filhos, que entram no mercado, né, entram na corretora, e aí, diante de um processo talvez sucessório, né, de sucessão, existe esse conflito de geração. Exato. Sobre isso, como que você avalia, o que você tem de dica, de conteúdo para dar? Porque a gente tem percebido que os corretores estão sofrendo com isso, sabe? Aqueles que não são jovens, os corretores que não são jovens, não de idade, de mentalidade. Exato. Mas, assim, mesmo que ele tenha uma mentalidade avançada e tal, quando eu falo que não é uma questão de idade, porque cada pessoa é uma pessoa. E cada um vai dar a contribuição naquilo que é o perfil, o estilo dele. Mas, de todo jeito, quem já está há muito tempo trabalhando, né, com a sua corretora, que fez toda uma carreira, né, dentro desse mercado, desenvolvendo o seu trabalho, chega um momento que cansa. E esse cansaço advindo inclusive da idade, sim. ele tem que ser considerado. Né? E não é porque ele tem a cabeça jovem que ele vai ser imortal. É verdade. Então, aí que a coisa começa a pegar. Né? Porque
ele olha e fala, bom, eu construí isso tudo. E agora eu faço o quê? Eu já estou querendo começar a me afastar, diminuir o ritmo, ir para umas férias longas que eu nunca tirei, né? Ficar uns dias fora do escritório. Tirar um pouco de preocupação da cabeça e tal. E o que eu faço? E aí eu estou pegando aqui pelo ângulo do mais velho, né? do pioneiro, Sim. que a gente chama, aquele que abriu a corretora e construiu uma longa carreira, né? um longo processo de trabalho, e construiu e chegou ali num sucesso profissional. E aí ele olha e tem assim algumas possibilidades. Uma é a sucessão familiar, é aquela quase que imediata, né? Natural. Então, natural, tem os filhos e tal, ou às vezes tem sociedade entre irmãos, né? Entre casal, Sim. E tem filho, tem sobrinho e tal. Então, quem está ali naquele âmbito, né, do familiar e que pode ser sucessor? Às vezes não tem. Às vezes não tem. Não tem, ele olha, não tem. A maioria não tem, viu, Meire? A maioria Eu não imagino. tem. Porque os corretores, e aí é um ponto positivo do nosso mercado, muitos corretores tiveram a oportunidade de formar os seus filhos em boas profissões também, né? Esse é o ponto, Isso né? é um ponto positivo, é louvável. Positivo, né? Exato. E aí, só que aí, em contrapartida, fica aquela lacuna geracional ali dentro da empresa. Exato. Porque aí, quando ele vê esse tipo de situação, e você tem toda a razão, Alex, ele propiciou aquele ser, aquele ser humano, aquele filho, uma formação, e quanto mais ele respeitou, né, a individualidade e as escolhas do seu filho, ele se depara com um filho médico, advogado, arquiteto engenheiro, e tal, querendo fazer outra coisa na Sim. vida. Então, a sucessão familiar, ela se inviabiliza. Nesse sentido. Porque tem um ponto muito, muito sensível aí, que o corretor, aliás, todo profissional, eu acredito muito nisso, ele só é bem-sucedido se ele gosta do que ele faz, se ele acredita, se ele vê um propósito naquilo. Eu acredito muito nisso. Eu tenho certeza disso, né? E aí, desculpa, eu te cortei. Imagina, pode falar. E aí, não dá para ele querer que o filho tenha o mesmo. Eu sou bacharel em Direito, viu, Meire? Mas nunca exerci a atividade jurídica justamente pelo meu viés, que eu acredito que eu tenha comercial, e também pela paixão que eu tive pelo mercado de seguros. Eu trabalho com seguros desde os meus 14 anos. Então aquilo enraizou em mim, né? Esse mercado ele enraizou em mim de uma forma. Você foi abduzido, né? Foi picado. O pessoal fala, o bichinho do seguro. O bichinho do seguro pegou. Pegou. Mas é interessante, entrando nesse papo de sucessão, viu, Meire? Eu acredito que não existe passagem de bastão perfeita, né? Não. Para o sucedido que criou a empresa, que conhece os clientes, que criou os processos ali dentro daquela empresa, que criou as parcerias que aquela empresa tem. Você colocar isso na mão de alguém, assim... Em que ele acreditou. Em que ele acreditou. E a vida validou. Porque ele chegou onde chegou. Aí entrando com esse componente, né, do mundo atual, que está puxando o tapete de todo mundo, né? Porque já estava terrível. Com a pandemia, né, a coisa agilizou demais. Os comportamentos mudaram muito rápido. Sim. Então, tudo que ele trouxe até aqui não necessariamente é o que ele vai levar para o futuro. Perfeito. Ou que vai dar a condição
do futuro. Aliás, antes eu falava exatamente isso. O que nos trouxe até aqui é sempre bom a gente ver o passado, né? Porque o momento presente, ele é mágico, né? É onde eu posso olhar o passado com distanciamento. Não posso mudar, porque ele já foi. Mas é onde eu posso olhar e falar, isto é bom, isto não é. Isso eu deixo e isso eu vou levar para o meu futuro. Perfeito, olha que interessante. Então, esse olhar de tempos em tempos, né, para esse fio passado para futuro, é o que, quando você me apresentou, processos de desenvolvimento organizacional é o que a gente ajuda a fazer na organização. Uhum. Nós trabalhamos muito com a biografia da organização. Né? Como é que os valores foram se colocando no decorrer, né? Quais foram os inputs que deram certo, quais foram os que não deram certo. Perfeito. E aí a gente olha e fala, agora para o futuro nós vamos fazer isto. Então, quando a gente faz numa empresa grande como a Porto, né, e com um consultor ou sei lá, um próprio CEO tem essa ideia e facilita, perfeito. Agora, quando vamos pegar bem o corretor, né? O trabalho do corretor, quando ele é praticamente único, o dono da corretora, ele é muito solitário. É ele tomando as decisões Sim. do que ele faz dos processos, do futuro, tudo, né? dos planos, etc. Ele vai formando equipe, como você disse, alguns sobressaem mais, outros menos, então, e vão ficando ali aquelas pessoas em torno. Mas as grandes decisões é em geral dele, e é solitário. Sim, sim. E aí fica muito difícil para ele olhar e falar, isto que eu acreditava tanto, talvez hoje não seja o melhor. Não seja melhor. E aí, quando coloca, imagino eu, tá, Meire? Com a sua experiência, você pode falar melhor. Imagino eu que aí esse profissional, esse perfil que você trouxe aqui para nós agora, quando ele é colocado em xeque por seu filho que seja, com uma mentalidade diferente, com uma visão de negócio diferente, que foi criado aí com referências e critérios diferentes que o dele, e essa pessoa coloca sobrepõe ele com uma outra visão, uma outra opinião, aí assusta também, né? Porque aí o nome técnico correto aí é confronto. Confronto. E o confronto é querer preponderar ao outro. Um quer ganhar do outro. Quando ele tem uma equipe, ele não, vamos naquela posição, não tem filho, né? Ou o filho já está com a vida ganha. Sem sucessor. Não tem sucessor na família. Então, ele tem uma equipe. Já é um problema. Porque começa o que você disse agora há pouco. Um chega e fala, mas não é bem assim, se a gente fizer assado e tal. E aí tem todo esse processo interno, né, desse corretor para ver o que faz sentido para ele ou não. Né? Agora, quando é familiar, nós temos um duplo problema. Porque não é só um posicionamento confrontando com o outro. Eu brinco muito, né? Então, quando o filho ainda é muito jovem, que ainda está na decisão e que pode vir a ser o sucessor, ele começa a trabalhar com o pai, né? Pai, tio, alguma coisa nessa linha. E aí tem 1000 embates, né? Durante o trabalho, durante a semana. Aí quando chega no domingo, eles sentam na mesa do almoço juntos. Em outros papéis. Em outros papéis. E é sutil isso. Não é alguma coisa assim, formal e tal. Sim. Mas é um componente que interfere muito. E se eles conversam sobre isso, e tem a mãe, por exemplo,
né, e tem algum embate, a mãe pode pender para um lado ou para o outro. E aí já vira uma questão familiar do que deveria ser tratado no escritório. Né? Meire, me permita aqui, né, com a sua experiência, com esse conteúdo todo, eu preciso provocá-la em dois sentidos. Voltando um pouquinho lá atrás, você disse, né, que a sucessão ela vai ocorrer de uma maneira natural, o sucedido chama o sucessor para trabalhar ali, começa, enfim. Você acha que tem que fazer, o corretor tem que fazer esse convite de maneira incisiva? O pai quer que você trabalhe aqui por causa disso, a nossa empresa assim, fatura XYZ, é um bom negócio para você. Apresentar o projeto ou implicitamente deixar naturalmente as coisas acontecerem. Não fazer convite nenhum e se o sucessor tiver vontade, vier para trabalhar. Isso é muito caso a caso. Não tem uma regra. Depende muito do estilo e do nível de relação que existe entre sucedido e sucessor. Então, é muito delicado você falar o caminho melhor é esse. Então, eu vou colocar bem no geral, sim, né? Sim. Genericamente, tecnicamente falando. Perfeito, eu acho que seria interessante. Eu sou partidária de as coisas sempre explícitas e transparentes. Legal. Porque a transparência dá menos trabalho. O óbvio precisa ser dito. Não existe óbvio. Essa é uma frase padrão minha. Todo mundo me começa a falar, quando sai isso, óbvio não existe. Cada um tem o seu olhar, né, sobre a realidade. Então, cada um tem o seu óbvio. E quando a gente é transparente, eu digo, dá menos trabalho, porque você não precisa ficar, sabe, contornando, enrolando e buscando. Sim, perfeito. Vai direto ao ponto. É importante, um conhecimento que você está trazendo para nós aqui. Exato, porque a transparência, ela tem a ver com autenticidade. E o jovem adora isso. Autenticidade não é ser grosseiro. Não é aquela coisa assim, você que me engula, porque eu sou assim, não. A autenticidade tem a ver com o genuíno, o honesto, com você mesmo e com o outro, com o verdadeiro, no seu ponto de vista. E abrindo espaço para que o outro tenha o ponto de vista dele. Né? E aí, desta conversa autêntica, genuína, transparente e sincera, dando espaço para o filho, por exemplo, falar, eu não quero. Perfeito. E aceitar isso, né? Aceitar isso. Eu não quero. Agora, se eu quero, aí como é que nós vamos trabalhar juntos? Legal. E aí é um bom acordo, sabe? É um conjunto de acordos que todos os dias vão se renovando. Perfeito. Então, assim, uma dica que eu acho assim, bem prática. Vão trabalhar juntos? Primeira coisa, faz um business plan. Perfeito. Juntos. Juntos. Né? Pega aqueles conceitos assim mais primários que tem em qualquer internet, o Dr. Google está aí para ajudar, e pega aquele roteirinho básico de olhar o mercado, como é que ele está vendo, qual é a série histórica do faturamento, do número de clientes e tal, e o que eu quero para o futuro, que é a projeção. O que eu faço e o que você faz. Porque aí entra um ponto que é bem do mercado, Alex, que é assim, a agilidade com que está vendo as mudanças, nós estamos no auge da transição. Nós estamos ainda com um pezinho lá atrás e o pé maior, já outro aqui. Quando a gente fala do corretor, né, do seguro, que, assim, cá entre nós, né, é fato, é um mercado conservador. Sim. Ele é conservador desde a regulamentação de SUSEP, coisas do tipo, e conservador quando você olha o cliente. Quem faz seguro
Ele Historicamente, né? Historicamente ele tem essa preocupação e tal que... E até né? dentro das nossas corretoras, o etarismo aí dos nossos clientes geralmente são clientes mais velhos e conservadores, consequentemente conservadores. Exatamente. Então, esse conservadorismo ainda permanece. Nós estamos em transição. E tem aqueles monte de jovem, aí nós estamos falando do segurado, que querem só apertar o botão e falar, me dá aí a faixa de preço, eu quero tal, quais são os benefícios, pagamento, e pronto. e acabou. Não quer nem ver o corretor. Então, nós temos, com certeza, o corretor médico de família ainda, né, que vai visitar porque o segurado quer a visita. Sim. Ele quer conversar sobre o seguro dele, etc. E teoricamente, lembra que tudo é relativo. Teoricamente, o mais jovem não tem paciência. Sim. Então, está aqui com os mais velhos. E tem a plataforma, né, os sistemas todos que você pode implementar na corretora para atender esse que não quer nem chegar perto de um corretor. Então, existe, né, hoje, mais do que nunca, as duas possibilidades. Uma mais para um estilo e outra mais para outro estilo. E é importante a gente colocar que elas não se anulam. De jeito nenhum. Elas se completam, né? Completam. Porque dentro de uma oxigenação de carteira de uma corretora de seguros, isso é importantíssimo e vital. Importantíssimo. Por isso o business plan. Exatamente. Porque daí eu faço um pouco do mapeamento, né? Dos meus empresa, segurados, como é que eles têm se comportado e como é que eu posso captar os mais novos, porque os que ainda estão presinhos lá na visita e tal, já começam a ter dificuldade de captar novos clientes. Perfeito. Aqueles que não querem ter contato. Então tem que conciliar. E aí, só completando antes de passar, Alex, assim, qual é o ponto mais fundamental, né, desse processo todo? É olhar para o outro naquilo que ele melhor contribui, sem julgamento, sem preconceito. Perfeito. E assim, quando não tem o julgamento é bem aquilo, eu penso assim, você pensa diferente, portanto você está errado. Isso é o julgamento. Então, quando todo mundo que se veste de azul, eu não confio. É o preconceito. Então, se você tira isso, por isso as conversas autênticas e transparentes, e você coloca em cima da mesa e consegue, né, identificar o melhor de cada um, você efetivamente entra na complementariedade. Perfeito. E aí os dois ganham. Vai ter embates, vai ter que momentos natural que eu de relacionamentos, né? Natural. Isso é natural. Isso, aliás, é bom que tenha. Se não tem conflito, não tem mudança. Não tem mudança. Então, isso é bom que tenha. Mas sempre dentro desses limites do respeito, que vem do não julgamento, e do olhar amplo, né? De onde cada um pode entrar e fazer o melhor, né? Ô Meire, sabe uma coisa que me chama muita atenção aí junto às corretoras que eventualmente eu conheço, que eu tenho acesso, que a gente, né, troca experiências, é que o sucedido muitas vezes, e você pode chancelar isso que eu vou falar ou não, tá? O sucedido muitas vezes ele deixa para fazer a sucessão em cima da hora. E estudos indicam que hoje, para você formar um bom sucessor, me parece, pelo que eu andei lendo, é em torno de 5 a 6, 7 anos. É isso mesmo. Né? E aí, se o sucedido deixa para fazer essa sucessão em cima da hora, ele já vai estar lá com os seus 60, 60 e poucos anos, talvez nem ele tenha gás de preparar, de ser o mentor daquele sucessor, né? Com certeza. E aí as coisas ficam mais difíceis. Então, eu acho que é importante a gente colocar isso também, que mesmo não pensando num processo de sucessão lá na frente, mas que você já venha preparando alguém ali
para a longo prazo, mesmo que não seja seu sucessor direto, seja ali pelo menos responsável por dividir com vocês as tarefas, dividir com você a tarefa do dia a dia, as responsabilidades. E às vezes pode acontecer também, e você tem razão, é um período longo, né, mas tem que ter um ponto de partida, Exato. que é essa conversa franca que a gente disse há pouco, e começar a se planejar, a se programar juntos. E pode ser que quando é sucessão familiar é mais fácil nesse sentido, que é pai e filho. Agora, quando você pega na equipe, né, o corretor está aqui, ele tem essas possibilidades, ele fazer um plano também de como vai, passando para um, testa, ver se é isso mesmo, para outro, porque ele não precisa de cara já ter um sucessor que vai ser o substituto, o clone dele. Como é que ele profissionaliza a corretora dele? Nós estamos falando agora de profissionalização. Quando nós falamos lá no começo, quais são as possibilidades? Sucessão familiar, né? Nessa, assim, o filho está ok, está na linha. Natural, né? Está natural, mas que você tem que programar, forçar. Então, a sucessão dentro da equipe de trabalho, onde você vai formando. Não? Eu diria, evite falar, ele vai ser o meu sucessor e bota todas as fichas nele. Né? E a outra, duas outras. Mais duas. A profissionalização, que pode vir desse trabalho de uns 2 anos, 3 anos aí de testando cada um e ver como é que a coisa vai emergindo, ou a contratação de profissionais, né? Profissionais já do segmento, do mercado, que ele traz para administrar, mas tem que estar junto para profissionalizar, né? Não é uma coisa que ele deixa. E o último é vender a corretora. Chegar nisso... O quarto. Chega nisso e fala, não tem ninguém e eu quero parar. Aí você vende. Mas tem um empresário brasileiro, Flávio Augusto, não sei se você já ouviu falar, ele fala que as empresas ou elas serão herdadas, ou elas serão vendidas, ou elas vão falir. Né? Então é natural que aconteça um desses três aí, dessas 3 situações para as empresas brasileiras. Ô, Meire, mas aí até vou fazer um outro questionamento para você, uma curiosidade aí para ajudar os nossos corretores. O corretor, eu sinto que quando ele não tem sucessor familiar, dentro da sucessão aí da equipe ou profissional, ele tem muito medo de às vezes colocar natural, né, colocar a empresa e depois perder a empresa. Mas isso não pode acontecer porque, como eu disse, ou a empresa vai ser herdada, ou vai falir, ou vai ser vendida. Então, se ele tiver medo de, se ele não tiver sucessor, colocar alguém ali para profissional ou não, da equipe ou não, para administrar, alguma coisa vai acontecer com a empresa dele. Sim, né? Sim. Esse eu percebo, Alex, que é um dos principais medos dos corretores, né? Porque normalmente, né, quem desponta é o comercial. E aí vem o medo assim, se der algum problema ele vai embora e me leva a carteira inteira. Vai abrir a dele, a corretora dele. Exatamente. E o pior... Essa é a péssima notícia, que pode ser verdade. Pode ser verdade. Você teria alguma dica, Meire, alguma característica assim que você fala, não, como você disse, tudo é relativo, mas assim, diante da sua experiência, alguma dica com relação a isso? Então, nesse caminho específico, porque quando é com o familiar, ele tem as suas questões que... Eu indicaria que acompanhe, sabe? Que tenha alguém, um mentor, alguma coisa assim que ajude o processo dentro das peculiaridades, as características de uma sucessão familiar. A mesma coisa com a profissionalização, porque aí eu chamaria genericamente não mais de sucessão, mas a profissionalização da empresa. Sim. E aí... são outras questões e que talvez exijam mais cuidado, Alex, porque
esse medo, ele é real e pode se concretizar. Uhum. Você trazer alguém de fora e falar, agora eu vou gradativamente entregar para essas pessoas, gradativamente já é bom. Tem uns que entregam de cara. E eu tenho vários cases de empresas que faliram por causa disso. Por conta dessa entrega imediata. Se não, quer falar, eu contratei o bambambam do mercado que agora vai cuidar, eu entrego para ele só me dá o lucro. Sabe? Isso é ilusão. E hoje existem mecanismos jurídicos também para esse tipo de proteção, né? O corretor tem que estar atento a isso. Então, essa indicação. Um dos caminhos é o jurídico. Bons contratos, bons acordos, muito bem firmados. Contrato social bem firmado, tudo com cláusulas muito bem claras, firmado, né? É legal. E o principal também é a relação de confiança que tem que ser estabelecida. Né? E essa relação de confiança, e aí tanto faz se é com o filho ou se é com um profissional, que volta naquele mesmo ponto, onde é o melhor de cada um e como se complementa e como se convive nesse período que você trouxe muito bem de 2, 3, 5, 6 anos. Porque ele não vai largar totalmente, ele vai conviver, e isso feito de uma forma bem planejada. Perfeito. Bem estruturada, bem acompanhada. Então, é um investimento mesmo de buscar pessoas que... Qual é a vantagem, né, dessa pessoa que pode ajudar? O olhar de fora. Ele não tem nem... O olhar de fora dá distanciamento, da neutralidade. Não tem nenhum interesse envolvido. Porque às vezes a gente também acha, não vou gastar nisso, eu vou fazendo aqui do meu jeito. Do mesmo jeito quando começou a corretora, né? Aí como é que começa assim? Eu não estou dando mais conta. Aí eu preciso de uma pessoa para fazer alguma coisinha. Aí a mulher dele fala assim, o filho da vizinha está precisando de trabalho. Aí coloca lá. Aí o filho dele mesmo, às vezes tem alguma... Vai colocando. É assim, mais ou menos, que se forma, é bom, deu certo. Eu tenho um empresário, um corretor amigo meu, ele fala assim, essa empresa aí tá parecendo uma árvore de Natal, que tá todo mundo pendurado. Tá todo mundo pendurado nela. Não é um bom caminho, né, Alex? Uma brincadeira também que eu faço, né, com sucessão, especialmente com corretores, assim, você vai contratar, até pensando na sucessão, você já vai começar a profissionalizar. Aí a primeira coisa assim, o que eu quero? Eu quero braço. Aí braço custa tanto no mercado. E eu vou querer, faço o escopo certinho de braços. Do perfil, né? Agora, eu quero cabeça. Eu quero cabeça com braço. São salários diferentes, cargos diferentes, salários diferentes, perfis diferentes, contratos diferentes, é tudo diferente. E isso é fundamental para que você consiga estabilizar a tua empresa. Então, tanto faz se é no início, no meio, quando você resolve expandir, porque tem esses momentos também, ou num processo de sucessão. O que você quer, né? Onde que você o coloca e o acordo do que você espera dele, porque o que você vê, você contrata braço e quer cabeça. Aí não é. As expectativas não são a expectativa cumpridas, não vai, e aí vem a frustração cria, do negócio. e aí dá o conflito, que não é um conflito de geração. Exato. É um conflito de relação de trabalho mal estabelecida. De expectativa. Né? Exatamente. Perfeito. Ô Meire, caminhando para o final, uma aula, nós estamos tendo aqui a oportunidade de ter uma aula, né? É um podcast aí para mais de 50 minutos, 1 hora, que é o tempo que nós temos aqui. Fala para mim um pouquinho, diante de tantos modelos de negócio que você já viu aí, do mercado de seguros, da sua experiência com a Porto, de tudo isso que a gente disse aqui, como você enxerga o mercado de seguros com relação à sua longevidade, a longevidade das corretoras,
diante disso, dessa falta, às vezes, de sucessão que você já trabalhou no mercado, dessa experiência que você teve lá com corretores na Porto, enfim? Olha, eu ainda acredito muito no corretor como um processo longevo. Perfeito. Acredito porque eu vejo por mim e outras pessoas, né? Ter esse intermediário, né? Não é porque a SUSEP obriga. Sim, perfeito. Mas é o termo que eu usei agora há pouco, médico de família. É a pessoa que você tem confiança e que você descarrega lá, porque é todo um trabalho que você não quer ter, Sim. né? O Sobrão, pai do Jaime, né, da Porto, o Jaime sempre conta que ele é quase que apego mesmo, né, ao corretor, que a Porto tem assim o corretor, né, Sim. como uma maneira bem explícita. É muito explícita, porque tem todo um processo de gratidão e principalmente, né, que era o valor do seu Abraão. Assim, a seguradora é muito grande para o segurado chegar e resolver a questão dele. Perfeito. Então, o corretor, ele é uma especialidade importante. Sim. Né? Se eu quero fazer um seguro, não dá para jogar e falar, se acontecer um sinistro, eu vou ver o que vai acontecer. Então, eu acho que o corretor permanece. Mesmo que a SUSEP não é mais obrigatório, que tem mil brechas aí, vida e tal, já está. Mas eu acho que o verdadeiro corretor, esse princípio, né, de ser um intermediário, eu acho que deve permanecer. Onde pode ter a falência, vamos dizer assim, nas individualidades dos corretores e suas corretoras em não se preparar para o futuro. Perfeito. Desde que haja esse olhar profissional, tecnológico, nós estamos no mundo da tecnologia, né? De abrir para as possibilidades que ele tem, ampliar o olhar com o mercado, estar atualizado. Então, desde que se faça isso e bons planos e acordos, aí vai embora séculos para frente. Então, acho assim que o que pode ter a derrocada é ele mesmo. Ele mesmo. Ô Meire, eu acho que nem se a gente tivesse combinado, essa resposta teria sido tão precisa, sabe? E eu até te agradeço por isso, porque a sociedade escolheu o corretor de seguros. Exato. A sociedade escolheu o corretor de seguros e eu falei isso em um outro podcast que eu gravei com o corretor de seguros aqui. Falei, a sociedade escolheu o corretor de seguros e o corretor de seguros ele só vai acabar, como você disse, se por ele mesmo, se ele quiser. Se ele deixar, se suicida. Exato. Se ele deixar de atender o cliente como o cliente quer ser atendido, se ele deixar de se comunicar com o cliente como o cliente quer que essa comunicação chegue, se ele deixar de vender novos produtos que estão surgindo e se adequando cada vez mais à realidade de um perfil ou de outro. Enfim, se a gente deixar de fazer essas coisas, é que nós deixaremos de ser corretores de seguros, né? É isso mesmo, Alex. Maravilhoso, Meire, eu espero, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Eu espero que a gente tenha outras possibilidades de ter essa conversa franca e sincera aqui, né? Talvez até com outros membros aí do nosso querido Sincor, da diretoria executiva, da comissão de jovens corretores, sucessores, enfim. Para a gente encerrar, Meire, fica o meu agradecimento pela sua disponibilidade, tá? E eu queria que você deixasse um recado aqui para os corretores, para os seus clientes, para o mercado em geral. Agora é o seu momento. Obrigada, Alex. Então, primeira coisa, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Acredito muito, como acabei de dizer, no trabalho do corredor e do Sincor, né, que dá toda a estrutura, né, para a existência disso.
E eu fico disponível, não só agora que você me chamou, mas o que vocês Outros precisarem, com outros projetos, etc., com que eu posso trazer da minha experiência, né? E o que eu deixaria, assim, de recado? Acredita em você. Sabe? Eu acho que esse é o principal para qualquer profissional. Se acredite, tenha um sentido e um propósito claro, goste do que você faz. Perfeito. E aí, para o sucessor, talvez o recado seja mais direto, no seguinte sentido: não se deixe levar pela expectativa do seu pai ou mãe, às vezes é corretora, né? Não se deixe pressionar. Lembra que a escolha é o exercício do protagonismo. A gente vive de escolhas, assim que a gente aprende. Isto é protagonismo. É escolher que, mesmo que não seja o mais adequado, mas você se responsabiliza e corrige se precisar. Mas tenha clareza da sua escolha, não se submeta. Não é a sua? Não é a sua. Vai ser fazer bem o que você quer em outro lugar. Mas se entra de cabeça. De cabeça. Se dedica àquilo, né? Pela metade. Cuida do que é seu. Porque, exatamente. Né? Cuide do que é seu. E aí pode ser, no caso do sucessor, pode ser porque ele foi também picado pelo bichinho do seguro, né? Como nós fomos, né, Alex? Exato. A gente é fisgado, né? E pode ser pelo negócio da família. Sim, natural. O sucessor herdeiro. Exatamente. Esse é um exemplo também de uma pessoa que eu tenho a maior admiração, assim, irrestrita, incondicional, que é o Jaime Garfinkel. Então, quando o seu Abraão faleceu, ele podia perfeitamente ter entrado em outra coisa, porque o mercado dizia, será que ele vai dar conta? Ele não está ainda. Será que o negócio dele é seguro mesmo, né? Eu nunca perguntei para o Jaime, mas pode ser até que ele não fosse tanto. Ele tinha feito uma formação fora e tal. Mas ele assumiu pelo sonho do pai, pelo propósito do pai. E tenho certeza que passou a ser o sonho dele. Né? E aquilo permanecer na família. Né? Então, esse foi o grande alavancador da Porto. Né? Foi isso que fez a Porto contribui muito, né? Sempre são vários fatores, mas fez a Porto ser o que é. Então você pode assumir, não porque você goste de seguro, depois você vai gostar, porque seguro é ótimo. Recomendamos. Exatamente, mas porque você acredita no significado e no propósito da corretora em você e na sua família. Meire, senhoras e senhores, Meire Beraldo. Meire, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Continua com essa sua energia, porque você chegou aqui diferente, né? E já provou que juventude, jovialidade não é questão de idade. Não. Jamais, nunca foi. Tá? Nunca foi. Muito obrigado. Depende da escolha. Depende da escolha. Tem gente que escolheu botar o chinelinho e ficar na frente da TV. Exatamente. Eu não escolhi. Amigos corretores e corretoras, muito obrigado. Mais um episódio. Deixa sua curtida, seu comentário aí, prestigiando a nossa TV Sincor. E fique ligado que teremos mais episódios. Um abraço, valeu!